Olá, pessoas, tudo bem? Então vamos dar continuidade à aula de anatomia do sistema digestório. Então, na aula passada, nós já começamos a falar um pouco sobre esse sistema, falando sobre a boca, os seus constituintes, suas estruturas, características gerais. Na aula de hoje, nós vamos dar mais ênfase para esses órgãos localizados especificamente na cavidade abdominal. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para vocês ou me mande um e-mail. Vamos lá, então. Antes de nós falarmos sobre os órgãos propriamente dito, nós vamos dar uma relembrada sobre essa camada que nós já comentamos rapidamente sobre ela, que é o peritônio. Então, o peritônio é essa membrana que reveste a cavidade abdominal e pélvica, possui duas camadas, ou dois folhetos, um folheto parietal e outro visceral, sendo uma membrana fibrocerosa, né? E dentro dessa cavidade peritoneal é onde estão os nossos órgãos, né, abdominais e pélvicos. A grande função desse peritônio é justamente promover o posicionamento dos órgãos abdominais. Ou seja, se não existisse o peritônio, os nossos órgãos não teriam uma ancoragem na cavidade abdominal. Eles não teriam como se fixar. Então, o peritônio ele fixa e posiciona esses órgãos na cavidade abdominal. Se nós não tivéssemos o peritônio, né, nossos órgãos abdominais cairiam, né? Não é aquela barriga grande, caída de muitas pessoas que têm obesidade, né? Na realidade, ocorre uma distensão da cavidade abdominal nessas pessoas. Mas, se nós não tivéssemos o peritônio, nossas vísceras cairiam todas, provocariam, então, um processo de isquemia importante. Esse peritônio, como eu disse para vocês, tem duas membranas, uma camada parietal e outra visceral, e a disposição dessas camadas, principalmente da camada visceral, promove para nós a formação das pregas do peritônio, que são 5: o aumento maior, o aumento menor, o ligamento falciforme, o mesocolo e o mesentélio. Vamos falar um pouquinho sobre essas pregas. A primeira delas, então, é o aumento maior. Quando nós fazemos uma dissecação do abdômen, primeira estrutura que nós vamos observar abaixo, né, das camadas musculares é justamente essa manta de gordura aqui. Ó. Toda essa camada gordurosa que vocês estão vendo está aderida no colo transverso e se pende anteriormente e inferiormente, nós chamamos de aumento maior. Então aqui ela está rebatida. Quando se rebate esse aumento maior, nós podemos observar então aqui o intestino delgado. Tá? Então aqui a primeira prega é o aumento maior. A segunda prega do peritônio é o ligamento falciforme. Então aqui eu tenho o fígado, aqui a vesícula biliar. Né? Então vamos dar uma identificação aqui, então melhorar um pouquinho. Então, toda essa estrutura aqui de coloração mais marrom que vocês estão vendo é o fígado, né? Tudo isso aqui que está delimitado aqui é o fígado. Essa estrutura aqui verde mais escura abaixo do fígado é a vesícula biliar. E vejam que no meio, parecendo que está dividindo aqui o fígado, tem um ligamento aqui, ó. Esse ligamento, então, é o ligamento falciforme. Esse ligamento falciforme, né, a função dele é prender o fígado na parede anterior do abdômen, lá na cicatriz umbilical, lá no umbigo. Tá? Então, essa é a função desse ligamento falciforme. A maior das pregas do peritônio, então, é o mesentélio. Então, observando essa imagem, essa que nós já falamos sobre ela é o aumento maior, está rebatido aqui, né? Então, isso aqui é o aumento maior. Essa estrutura aqui é o colo transverso. Aqui é o intestino delgado. E essa estrutura que vocês estão vendo aqui em forma amarelada, aqui afinalando, ó, toda essa estrutura amarela que se dirige para essa região aqui,
Isso aqui é o mesentério. Mesentério é a maior prega do peritônio e a função do mesentério é promover a fixação do jejuno e do íleo lá no abdômen, na parede posterior do abdômen. Nessa imagem aqui eu estou vendo as alças intestinais, então aqui tudo é alça intestinal aqui, e esse tecido amarelado, isso aqui é o mesentério. Tudo bem? As outras duas pregas a gente não vai falar porque nós não temos elas não têm importância tão grande assim para nós nesse momento. Dando continuidade, então, nós já falamos então dos órgãos todos posteriores aqui à boca, falando que existe aqui um limite entre a boca e a faringe, que chama-se istmo das fauces. Então, essa região aqui que eu estou colocando essas linhas é a faringe. Abaixo da faringe, nós temos, então, o esôfago. Então, essa estrutura aqui, para nós, é o esôfago. O esôfago, ele promove, então, a comunicação, né, entre a faringe e o estômago. Não é entre a boca, tá? Porque boca, faringe, esôfago. Então, o esôfago comunica a faringe com o estômago. A parte cervical do esôfago, ela é constituída por músculo estriado esquelético. As partes torácicas e abdominal são constituídas, então, por músculo liso. Tudo bem? Existe a produção de muco nesse esôfago para facilitar a deglutição, facilitar o transporte desse bolo alimentar. O esôfago tem contrações peristálticas para que ocorra a propulsão desse alimento em direção ao estômago. Tudo bem? Então, a função do esôfago é transporte desse alimento. Quando ocorre a junção entre o esôfago e o estômago, nesse ponto aqui, ó, existe uma área de transição, né, entre o esôfago e o estômago. Nessa área de transição, se vocês observarem bem ali, aqui se forma um ângulo. Olha aqui, ó, forma-se aqui existe aqui a formação de um ângulo. Ó. Esse ângulo, né, nessa região, recebe o nome, então, de cárdia. Então, essa cárdia é essa região de transição entre o estômago e o esôfago e ocorre a formação desse ângulo aqui. Isso é importante para evitar o refluxo do alimento, tá? Então, nós chegamos ao estômago, né? Então, essa ponta que vocês estão vendo aqui, então isso aqui é o diafragma. Então, aqui eu tenho um músculo diafragma. Diafragma que divide, né, a cavidade torácica da abdominal. Essa estrutura agora em vermelho é o fígado. Então, aqui nós temos o fígado. Aqui nós temos a vesícula biliar. Aqui nós temos o esôfago. E essa estrutura aqui, essa bolsa grande que vocês estão vendo aqui, isso aqui é o estômago, tá? Então, ali é o nosso estômago. Pendendo aqui do estômago e do nosso colo transverso, eu tenho essa grande manta de gordura aqui que nós já vimos quem que ela é, chamada então de aumento maior. Então, aqui é o aumento maior e aqui é o aumento menor, tá? Então, na curvatura maior do estômago, então essa curvatura se chama-se curvatura maior do estômago, eu tenho o aumento maior. Na curvatura menor do estômago, nós temos o aumento menor, que liga o estômago ao fígado. É outra prega do peritônio que, né, eu não havia mostrado outras imagens para vocês. O estômago tem uma posição localizado, então, na cavidade abdominal, no hipocôndrio esquerdo, né? Grande parte dele no hipocôndrio esquerdo. Tem uma posição intraperitoneal, ou seja, está dentro do peritônio. Tem alguns esfíncteres. Nós já vimos o que é um esfíncter. Esfíncter é um músculo circular, né,
que desempenha a função de válvula, né? Então, esse anel muscular. Nós temos alguns esfíncteres, né? Eu tenho um esfíncter esofágico inferior, que fica aqui na região da cardia, nessa região de transição aqui. E eu tenho outro esfíncter que fica nessa região final do estômago aqui, chamado de piloro. A função do estômago, basicamente, é promover a digestão do alimento. Então, mistura aquele alimento com o suco gástrico, formando assim o quimo, né? A partir desse momento, o alimento que nós ingerimos, esse bolo alimentar, mistura-se com o suco gástrico e forma o quimo, tá? Então, esse estômago, ele é importante para promover essa digestão. E nessa região, no estômago, nós já começamos a absorção de líquidos, tá? Então, aqui é o fígado, aqui é o ligamento falciforme, aqui é a vesícula biliar, e esse é um estômago cheio, um estômago muito grande, esse estômago que está repleto. Então, o indivíduo, quando teve essa situação, né, quando foi dissecado, o estômago dele estava cheio, né? O estômago se dilata. O estômago pode se dilatar até ao volume de 1,5 litro a 2 litros, né, no seu interior. Então, à medida que ele vai aumentando, né, ele sempre vai adequando mais. É igual o coração de mãe, o estômago, né? Sempre cabe mais um pouco. E cada vez que você coloca mais conteúdo dentro do estômago, ele dilata cada vez mais, tá? Então, o estômago é dividido em regiões. Então, vamos olhar aqui. Aqui é o esôfago. Então, essa ponta aqui é o esôfago. O estômago tem um fundo. Isso aqui é o fundo do estômago. O estômago tem um corpo. O estômago tem um antro pilórico. Ele possui curvatura maior, curvatura menor. Essa é a curvatura menor e essa é a curvatura maior do estômago, tá? Após o antro, aqui nós temos o piloro. Então, aqui é o piloro. Aqui é o aumento menor, como eu disse para vocês. Aqui é o aumento maior. Olhando nessa outra imagem, aqui nós podemos observar isso, o esôfago, a cárdia, o fundo do estômago, o corpo, o antro pilórico, né, o canal pilórico ou piloro, fica nessa região aqui onde eu tenho um esfíncter verdadeiramente, a curvatura menor e a curvatura maior. Curvatura menor para a direita, curvatura maior para a esquerda. Então, menor para a direita, maior para a esquerda. Outra imagem mostrando agora justamente essa região aqui após o antro pilórico. Eu tenho, né, o piloro aqui. Nesse aumento está mostrando aqui, ó. Então, esse anel muscular nessa região. Então, aqui é onde nós temos esse estreitamento, essa válvula, esse anel muscular, que promove, então, a regulação, né, da passagem do quimo agora, do estômago para o duodeno. Então, não é assim, promove, entrou o alimento no estômago, esse alimento é todo digerido, e de uma vez esse piloro abre, todo o conteúdo vai para o duodeno, né? O processo é aos poucos, à medida que vai sendo formado esse quimo, né, em intervalos regulares, esse conteúdo vai passando pelo piloro e vai chegando ao duodeno, tá? Então, são movimentos, como posso dizer para vocês, cíclicos, né? Não é a abertura total e passagem total daquele conteúdo para o duodeno, é uma passagem, né, em intervalos regulares. Tá? Como eu disse para vocês em outras aulas, né, o estômago possui 3 camadas musculares. Existe uma camada longitudinal externa, uma camada oblíqua interna e no meio delas uma camada circular média, né?
Então, nessa estrutura, eu estou vendo aqui o esôfago, aqui. Aqui é a região da cárdia, o fundo, o corpo, o antro pilórico. Aqui eu tenho o piloro, curvatura menor, curvatura maior. E o finalzinho aqui nós já temos nessa região o duodeno. Vamos lá. Quando nós observamos interiormente, né, internamente ao estômago, né, o estômago possui essas pregas, né? Então, essas pregas são as pregas gástricas, tá? Essas pregas gástricas, à medida que o estômago vai se dilatando, elas vão sumindo. Então, no estômago cheio, como aquele que eu mostrei para vocês anteriormente, ele está totalmente liso, né? Quando eu tenho a formação de pregas gástricas, é porque o estômago está vazio. Tá? Há algumas curiosidades, alguns procedimentos para controle da obesidade mórbida, né, indivíduos muito obesos, é justamente a realização da gastrectomia vertical, na qual grande parte do estômago é retirada, né, entre aproximadamente 80% a 90% do órgão é retirado nesse processo, né? Então, na gastrectomia, 80% a 90% é retirado, ficando, então, um órgão, um canal mais estreito e pequeno para a passagem, acondicionamento e passagem do alimento. Com isso, a pessoa acaba comendo menos. Mas também, uma grande parte que foi removida, grande parte de células importantes são removidas, né? Dentre elas são as células principais que secretam um fator intrínseco. Esse fator intrínseco atua lá no intestino grosso, né, proporcionando, né, a absorção de vitamina B12. Quando essa pessoa não tem o fator intrínseco, a vitamina B12 não é absorvida, né, ela entra num quadro chamado, então, de anemia perniciosa. Tá certo? Por isso que as pessoas que têm a gastrectomia têm que fazer reposição vitamínica, tá? Para que não ocorram problemas muito grandes. Tá? O intestino delgado é a maior parte do sistema digestório, né? Ele mede cerca de 4 a 6 metros de comprimento, depende muito de indivíduo para indivíduo. Né? Ele é constituído, então, por duodeno, a primeira parte, que está aqui. Então, o duodeno, essa região que fica aqui inicialmente, é constituído pelo jejunum e pelo ilho. Então, se eu pegar aqui o estômago, essa região que está vindo aqui é o duodeno, está aqui, né, ligado ao pâncreas ali. Depois do duodeno, né, ele vem, eu tenho o jejunum, e lá no final nós temos aqui o íleo. Então, eu tenho a constituição do intestino delgado. Então, duodeno inicial, o jejum no meio e o íleo é o terminal. O duodeno inicialmente, então, né, nós podemos observar aqui o piloro. Então, essa região que vocês estão observando mais estreita aqui é o piloro. E aqui é o duodeno. No duodeno, uma estrutura chama muita atenção, que é essa daqui, ó. Essa estrutura aqui chama-se papila maior do duodeno, tá? Essa estrutura chama-se papila maior do duodeno. Nessa papila, ela recebe duas secreções, dois ductos. Ela recebe o ducto pancreático, que está aqui. Então, essa papila recebe o ducto pancreático, está aqui. E recebe o ducto colédoco, que está aqui em verde. Aqui, ó. Esses dois ductos se unem para chegar aqui na papila maior. Então, na papila maior do duodeno, ela desembocam nela o ducto pancreático, né, com o suco pancreático, e o ducto colédoco com bile. Tá?
Então, nós observamos nessa outra imagem aqui, a gente vai falar sobre o pâncreas e sobre a vesícula em outra aula, tá? Então, aqui é o duodeno aqui, então aqui é o pâncreas, essa estrutura aqui que vocês estão vendo aqui. Então, essa estrutura parece uma gordura aqui, né? Isso aqui é o pâncreas, tá? E esse órgão que vocês estão vendo em formato de um C, né? Isso aqui até nessa curva, nessa flexura aqui, é o duodeno, tudo bem? Então, nessa outra imagem, a gente observa melhor aqui. Então, a papila maior do duodeno está aqui, né? Aí o ducto colédoco, que eu comentei com vocês, e o ducto pancreático aqui, tá certo? Então, todo o restante aqui, então, pilório, olha aqui, ó, é o pilório, e eu mostrei na imagem anterior o pâncreas. Observando nessa imagem, nós já vimos isso aqui, o aumento maior, nós já vimos isso aqui, que é o jejuno, e depois o ilho terminal. Então, o jejuno é a parte após o duodeno, mede aproximadamente 1 metro de comprimento, e o ilho é a porção terminal, a porção final do intestino delgado, medindo cerca de 2 a 3 metros de comprimento. O ilho está ligado ao colo, ou ao intestino grosso. O jejuno está ligado, né, ao duodeno. Então, quando eu observo as funções do intestino delgado, lá na fisiologia vocês estudam muito mais sobre essas funções, mas basicamente secreção de muco, né, a digestão de proteínas e carboidrato, recebe bile e tripsina aqui proveniente lá do pâncreas. Ainda, uma das funções importantes que ocorre ali no duodeno é a neutralização do quimo, né? Aqui no duodeno ocorre a neutralização do quimo. Então, o pâncreas ele libera uma grande quantidade de bicarbonato justamente para promover essa neutralização do quimo, tá? O intestino delgado ele é adaptado para a absorção de nutrientes, né? Então, do duodeno para frente, então jejuno e ilho. Então, ele possui essas microvilosidades aqui, ó. Essas microvilosidades promovem aumento, né, de superfície, justamente para que ocorra uma melhor absorção dos nutrientes, tá? Após o intestino delgado, nós temos então o intestino grosso, cerca de 1,5 metro a 2 metros de comprimento. Aqui nós não temos mais processos digestivos, então não tem secreção de enzimas, mas tem secreção de muco, né, que favorece e facilita o transporte desse bolo agora fecal, tá? Possui uma pequena estrutura aqui na sua extremidade, que é o apêndice vermiforme. Todo mundo já ouviu falar de apendicite, que é a inflamação desse apêndice. Além disso, existe um colo ascendente, um colo transverso, um colo descendente, um colo sigmoide, o reto e o ânus, né? Bom, então esse é o nosso intestino grosso e o reto e o ânus. O intestino grosso, então, como eu disse para vocês, possui na sua extremidade uma estrutura pequena aqui, né? Essa pequena estrutura é um apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme tem função de produção de linfócitos, então contribui com a resposta imune do intestino grosso, né? Com ao controle, né, dessa microbiota intestinal. Nós observamos nessa imagem aqui ainda, isso que vocês estão vendo aqui, né, é o íleo, então é a porção terminal do íleo, que é a mesma que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então, o íleo. Então, existe uma comunicação do íleo com o intestino grosso. Observando um pouquinho mais, olha aqui, ó. Então, aqui eu tenho o íleo. Aqui é o apêndice vermiforme. E aqui é uma válvula chamada de válvula ileocecal. Por que válvula ileocecal? Porque essa região inicial do intestino grosso aqui, essa bolsa aqui, ela recebe o nome de ceco, né? Então, o ponto de ligação, então tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é o ceco, tá?
Então, esse seco é um formato de uma bolsa. Então, esse ponto de ligação do íleo com esse seco, eu tenho uma abertura aqui, chamada de válvula, então, ou ósteo-ileocecal. Depois, então, o alimento segue, o bolo fecal, ele segue pelo colo ascendente, passa pela flexura direita do colo ou flexura hepática, o colo transverso, aqui, colo transverso, a flexura esquerda do colo ou flexura esplênica, então flexura direita, flexura esquerda, o colo descendente, o colo sigmoide, que é em forma aqui de um S, o reto, e depois o ânus. Então, aqui nós estamos mostrando, então, o reto, que é o reto, e essa região aqui é o ânus, Então, aqui no ânus existem músculos, chamados de músculos esfíncteres. Então, eu tenho um músculo esfíncter externo, que ele é voluntário. E nós temos o músculo esfíncter interno, que ele é involuntário. Ou seja, quando ocorre o reflexo de defecação, quando as fezes atingem essa região dilatada, chamada de ampola do reto, então quando as fezes chegam aqui na ampola do reto, ocorre o desencadeamento de um reflexo de defecação. Esse reflexo faz com que esse conteúdo que está no reto de fezes seja esvaziado. Então, esse músculo esfíncter interno do ânus, ele se abre, mas você está numa reunião, você está numa sala de aula, e não pode sair nesse momento. Então, o que acontece? O músculo esfíncter externo do ânus, que é voluntário, ele contrai, segura esse reflexo para que você não elimine as fezes nesse momento. Tá? A não ser que seja um processo muito violento, um reflexo muito forte, você terá condições totais de segurar esse reflexo inicial. Existe um plexo venoso importante aqui, vocês podem ver aqui, o plexo venoso subcutâneo, e muitas vezes esse plexo venoso é responsável, não só esse, mas o retal também, é responsável por formações de hemorroidas. Hemorroidas são varizes que são formadas na região do ânus. De modo geral, intestino grosso promove a absorção de água das fezes, tem secreção de muco para o transporte dessas fezes. Com isso, promove o endurecimento dessas fezes. Nós já vimos que existe a produção e absorção de vitaminas do complexo B e vitamina K, por bactérias, e produção de linfócitos por parte do apêndice vermiforme. À medida que nós envelhecemos, o nosso aparelho digestório sofre modificações também. A principal delas é a diminuição do prazer pelo alimento, ou seja, o alimento torna-se menos prazeroso, menos saboroso, principalmente por deterioração das nossas papilas gustativas. Esse processo aqui, ele não é tão evidente mais por conta dos processos odontológicos de cuidar da saúde bucal, então as pessoas acabam não perdendo os dentes, então essa mastigação ela torna-se normal, não modifica muito. Mas a salivação modifica, saliva menos, então por isso a deglutição é deficiente, e é por isso que os indivíduos idosos eles engasgam com mais facilidade. O alimento ele não pode ser seco. O idoso não pode comer farofa, não pode comer coisas muito secas, porque ele não vai ter saliva quantidade suficiente para umidificar esse alimento, e quando ele deglutir, ele vai engasgar. O peristaltismo, ou seja, os movimentos musculares vão ser menores e menos intensos, e também a absorção ela é comprometida. Grande parte porque
as vilosidades intestinais acabam diminuindo. Diminuindo essa velocidade intestinal, né, eu diminuo a área de absorção também, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os órgãos acessórios ao sistema digestório. Eu desejo para vocês uma excelente excelentes estudos e até a próxima.